RFI Convida. Silvano Mendes. Em 2009, ela decidiu abrir aqui na França uma editora especializada em literatura brasileira. A RFI convida hoje a editora e tradutora Paula Anacaona. Bom dia. Bom dia. Paula, você é francesa e só aprendeu a falar português aos 24 anos de idade. Antes de mais nada, de onde veio esse interesse pelo Brasil e pela língua portuguesa? Eu, na verdade, não sei muito bem. A minha professora de português, ela fala que eu fui brasileira numa vida passada. Então, eu acho que sempre eu tinha uma atração pelo Brasil, mas eu estava ocupada, eu aprendia espanhol e inglês. E aos 24, eu decidi assim, aprender o português. De repente, eu fui para o Brasil e foi amor à primeira vista. E daí você começou a conhecer a literatura brasileira, decidiu traduzir obras você mesma e abrir essa editora especializada em literatura brasileira, mas com um foco numa literatura um pouco menos conhecida, que a gente poderia classificar de marginal. Quais são os critérios para a escolha dos livros? Exatamente. Então, a primeira coisa que eu vi quando eu fui para o Brasil e que comecei a ler os livros brasileiros é que muitos livros, até clássicos, não eram traduzidos. O José Lins do Rego, o Lima Barreto, esses livros eram pouco traduzidos. Então, eu pensei, bom, tem um nicho de mercado. E depois eu descobri a literatura marginal, na verdade com o Ferrez, que foi o primeiro que eu li, e me apaixonei por essa literatura, e eu vi que na França também isso não era traduzido. Então eu pensei, puxa, eu quero traduzir esse tipo de literatura porque eu penso que esses problemas urbanos tem um público na França para esse tipo de livro. E você publicou, são entre 5 e 6 livros por ano, né? Você publicou em francês, por exemplo, a obra da Conceição Evaristo, que é uma militante do movimento negro no Brasil. Tem uma dimensão política que faz parte da escolha, dos critérios de escolha dos livros da editora? Então, como você falou, acho que os primeiros livros que eu publiquei eram dessa linha marginal, que isso me interessava. Então, eram livros de São Paulo e Rio, na maioria. Mas depois eu decidi ampliar um pouco esse foco, porque era quase um pouco clichê. Já que o francês conhece, a única coisa que ele conhece do Brasil é a favela. Então eu pensei, bom, eu vou ampliar um pouco o meu foco, tem muitas coisas de literatura, sendo que eu tenho um gosto, e é verdade que o meu gosto vai pela literatura que não é a literatura assim mainstream. Então eu também me apaixonei pela Conceição Evaristo, que de uma certa maneira fala de mulheres marginalizadas, que são essas mulheres negras. Depois também eu publiquei autoras do Nordeste, que eu acho que o Nordeste também é uma região um pouco periférica do Brasil. E então, assim, agora eu diversifiquei um pouco os livros que eu publico com 3 selos, um selo Urbana, um selo Terra e um selo Época. E com isso eu acho que eu posso assim, representar todos os tipos de literatura que se produzem atualmente no Brasil. E os leitores franceses se interessam por esse Brasil além dos clichês? Isso que é um pouco complicado, porque tem o Jorge Amado, grande autor, mas às vezes eu penso que ele fez um pouco mal para a literatura brasileira, porque ele assim impôs um tipo de literatura e os franceses pensam que literatura brasileira é esse tipo de literatura. Então ainda tem um trabalho para fazer, mas eu não desisto. E eu acho que é um trabalho, tem que educar o leitor. E é o trabalho que estou fazendo. E falta promoção para esse tipo de literatura mais alternativa também no Brasil? Ou é só uma falta de visibilidade fora? Acho que é uma visibilidade fora, porque justamente eu estava no Brasil em novembro e eu vejo que a literatura marginal realmente está bombando. Ou seja, tem sarau todos os dias e tem publicação, muita publicação, autoedição. Então, eu acho que no Brasil é um fenômeno que é muito, muito empolgante até. E então, acho que é só uma questão de visibilidade interna na França, que é verdade que na França, 50% do mercado é literatura francesa. Então, só sobra 50%, que é 35% de americano, e o resto é todas as outras nacionalidades. Então, o Brasil tem uma pequena fatia do bolo. E justamente a França tem um mercado editorial bastante dinâmico, com mais de 500 romances publicados apenas no mês de setembro, que é a época dos lançamentos, mas ao mesmo tempo são muitas editoras pequenas também, que lançam livros com tiragem reduzida, de maneira quase artesanal. Você entra nessa categoria ou a editora Anacaona tem uma pretensão e uma ambição de entrar no porte médio das editoras francesas? Por
enquanto eu sou bem pequenininha, mas claro que eu tenho essa ambição de ampliar a minha rede de leitor e eu vejo que todo ano tenho cada vez mais leitores. No Salão do Livro do ano passado a gente vendeu muito bem. Então acho que os franceses que supostamente leem cada vez menos, eu acho que também eles leem cada vez menos porque não tem livros também que correspondem ao gosto deles. Então eu tento assim, oferecer livros modernos que podem ser atraentes para eles. E os franceses também leem cada vez menos, como você disse, mas há uma nova geração de franceses e por essa razão vocês lançaram também um selo júnior, é isso? Exatamente. Eu acho que os franceses leem cada vez menos, então tem que mudar alguma coisa. Ou seja, no conteúdo do livro, ou talvez na forma estética. Então, por isso que nos livros que eu publico, sempre tem fotografias, xilogravuras. Eu acho que tem que mudar alguma coisa para não ficar assim chorando pelo leite derramado. Então, e esse selo júnior, justamente, é essa questão de formar o leitor. E então são histórias que vão ser sempre sobre o gosto da leitura e também sobre os problemas sociais, porque eu acho que tem que falar para as crianças que têm alguns problemas no mundo. Então, sobre problemas sociais, sobre desigualdade, pobreza, discriminação, essas coisas. Tá certo, então. Obrigado, Paula Anacaona, Obrigada a da você. editora Anacaona, que participou do RF Convida de hoje. Obrigado pela presença. Obrigada.